Gás. O momento em que Annabella Whitlock roçou a mesa com a anca, 2 litros de ensopado de coelho voaram pelo ar gelado de Hollowmere, descrevendo um arco sobre a varanda como uma maldição lançada pelo próprio destino, e aterraram diretamente no maior lobo branco que o vale já vira. O molho escorria pela pelagem branca como a neve. Uma cenoura agarrava-se absurdamente a um dos olhos cinza-prateado que a encaravam com um olhar demasiado inteligente para qualquer animal comum. Ela devia ter fugido. Em vez disso, estendeu a mão para um cobertor e, sem saber, convidou um rei para a sua cozinha. O que ela ainda não sabia era que esta criatura encharcada e humilhada se recusaria a sair da sua cabana durante meses. E que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. Por que é que o rei Alfa escolheu esconder-se no corpo de um lobo na casa de uma ômega desajeitada que nem sequer conseguia levar água pela sua própria varanda? Fique até ao fim para descobrir como um pote de ensopado derramado reescreveu o destino de um reino inteiro. E deixe um comentário abaixo a dizer o que faria se um lobo branco gigante aparecesse encharcado no seu jantar. O maior erro que Annabella Whitlock alguma vez cometeu foi deixar um lobo branco gigante entrar na sua cozinha. 3 meses depois, o rei Alfa ainda se recusava a sair da sua cabana. Annabella não sabia nada disso na manhã gelada em que o destino se empurrou pela sua porta de serviço. Era o inverno de 1860 e o vale de Hollowmere jazia enterrado sob uma neve tão profunda que engolia os postes da vedação. A fumaça enrolava-se da chaminé de uma cabana torta de pedra à beira do lago Amsel, onde os pinheiros se erguiam negros e silenciosos contra um céu cinzento machucado, e os pingentes de gelo pendiam das beiras como uma fila de pequenos dentes cintilantes. Lá dentro, um pote de ensopado de coelho borbulhava na lareira, enchendo a pequena cozinha com o cheiro de alecrim, manteiga e fumaça de lenha. O cheiro que os aldeões gostavam de dizer que era da comida de Annabella Whitlock, que era a única coisa verdadeiramente excelente nela. Tudo o resto sobre Annabella era, por sua própria admissão, uma catástrofe à espera de um lugar para acontecer. Ela vivia sozinha na cabana desde a morte dos pais, 3 invernos atrás. O pai de febre, a mãe de uma dor que nenhum remédio conseguia curar. E os aldeões de Hollowmere há muito que tinham chegado à sua sentença. Menina doce, cozinheira maravilhosa, inútil em todos os outros aspectos. Ela tinha entrado diretamente no lago uma vez a perseguir uma galinha fugitiva. Tinha chamuscado as suas próprias sobrancelhas ao acender o forno de pão. Tinha, memoravelmente, caído pelo chão do palheiro à procura de ovos que, afinal, não estavam lá. Annabella tinha feito as pazes com a sua reputação da mesma forma que fazia pazes com a maioria das coisas. Rindo de si mesma primeiro, antes que qualquer outra pessoa tivesse a oportunidade. Mas nas noites tranquilas, sozinha à lareira com apenas o crepitar da lenha como companhia, a cabana parecia muito grande e muito silenciosa. E ela por vezes perguntava-se como seria cozinhar para alguém que realmente ficasse para comer. Naquela manhã, ela não estava a pensar em nada disso. Estava a pensar apenas no ensopado de coelho e em como desejava que ele sobrevivesse ao percurso do fogão para a mesa. Não sobreviveu ao percurso. Ela estendeu as mãos para o pote com ambas as mãos, virou-se demasiado depressa, bateu com a anca na mesa e enviou todo o conteúdo do jantar a voar pelo ar num arco glorioso e imparável. Passou pela porta, passou pela varanda, e aterrou com um som como o fim do mundo diretamente em cima do maior lobo branco que Annabella alguma vez vira na sua vida. Seguiu-se um silêncio. Annabella congelou, a colher de pau ainda levantada como uma arma minúscula e inútil. O lobo congelou, o molho a escorrer pela pelagem da cor de neve fresca, uma cenoura pousada absurdamente numa das orelhas. Lentamente, ele levantou a cabeça e fixou-a com um olhar tão aguçado que cortava a bruma de inverno. Olhos da cor de nuvens de tempestade, escuros, cinzentos e inteiramente demasiado inteligentes para um animal que acabara de ser emboscado pelo jantar. Oh, sussurrou Annabella. O lobo não disse nada. Lobos raramente falam. Foi um acidente. Nada. Em minha defesa, este ensopado já arruinou 3 camisas e uma toalha de mesa antes de você. Está, historicamente falando, em excelente companhia.
O lobo pareceu profundamente, pessoalmente ofendido. Anabela pousou a colher, limpou as mãos no avental e estudou-o devidamente pela primeira vez. O tamanho dele, mais alto ao ombro do que a sua cintura, poderoso o suficiente para ter achatado a vedação num único passo, se ele quisesse. E, no entanto, ele não se tinha movido, não tinha rosnado. Simplesmente estava em pé nas ruínas do seu jantar, parecendo, por baixo de toda aquela imponência e perigo, exausto. A sua respiração era pesada e irregular. A sua pelagem branca, por baixo do molho, estava emaranhada e fina em alguns pontos, como se tivesse caminhado uma grande distância sob um tempo que nenhuma criatura sensata escolheria. Algo no peito de Anabela suavizou-se antes que a sua mente tivesse dado permissão. Pobre coisa, disse ela. O lobo virou a cabeça, como se a simpatia o ofendesse mais do que o ensopado. Isso definitivamente significa que está a ter uma semana difícil, informou Anabela, totalmente indiferente à opinião dele sobre a sua opinião. Escondido por baixo da pelagem branca e olhos cinzentos, o rei Alpha William Ashcombe revia silenciosamente todas as decisões que o tinham levado a este exato e ridículo momento. Ele governava as alcateias do norte de Aemar. Senhores da guerra curvavam-se quando ele entrava numa sala. Reis rivais tinham assinado o tratado simplesmente porque o seu nome aparecia por baixo de um selo, e agora ele estava ali, a pingar ensopado de coelho no quintal de uma estranha, a ser pena por uma mulher que lhe falava como se ele pudesse responder. "Espere aí", disse Anabela, já a virar-se para casa. Para sua própria surpresa, e se ela pudesse ler a mente dele, para a surpresa consideravelmente maior dele, o lobo esperou. Ela voltou com um cobertor velho de lã e drapeou-o sobre os seus ombros com a mesma eficiência rápida com que tratava uma fornada de pão a crescer. "Pronto", disse ela. "Agora está apenas úmido e humilhado, em vez de úmido, humilhado e com frio." William olhou para ela. Ninguém o olhava assim há mais tempo do que ele conseguia contar. Não como um rei, não como uma arma, não como um fardo envolto em dever, mas como uma criatura que precisava de um cobertor. Algo desconhecido virou-se no seu peito, quieto, indesejado e impossível de nomear. Anabela bateu com as mãos, a decisão tomada. "Certo, vai entrar. Arruinei o seu jantar, o que significa que lhe devo um novo, e não vou cozinhar uma segunda refeição enquanto pinga na minha varanda como um telhado a vazar." O lobo tornou-se instantaneamente desconfiado. 20 minutos depois, descobriu que tinha estado inteiramente correto em estar. A cozinha era quente, com vigas baixas, densa com o cheiro a canela e ervas secas penduradas nas vigelas. Lá fora, a tempestade apertava mais contra as persianas. Lá dentro, a luz do fogo subia pelas paredes de pedra em tons de âmbar e dourado, e uma grande banheira de lavagem de cobre esperava junto à lareira como uma armadilha. "Para dentro", disse Anabela, apontando. O lobo olhou para a banheira, depois para ela, depois de volta para a banheira com uma dignidade ferida específica de um rei que nunca, em toda a sua vida adulta, tinha sido mandado fazer nada. "Não seja dramático, está coberto do meu ensopado." Ele não se moveu. Anabela apertou os olhos. A sua boca abriu-se aos poucos. "Espera." Um sorriso lento e satisfeito espalhou-se pelo seu rosto. "Tem medo de banhos?" Uma orelha branca contraiu-se. "Tem." Ela riu, clara, despreocupada, enchendo a pequena cozinha como luz do sol. "O maior lobo do vale, e o sabão é o que finalmente o derrota." William fechou os olhos. Este era, sem dúvida, o ponto mais baixo da sua carreira real. Infelizmente, piorou. Anabela ganhou a discussão, como geralmente fazia com qualquer um que não pudesse formar palavras para discutir de volta. Água quente espirrou sobre a pelagem branca. Sabão perfumado alecrim, o mesmo que ela usava no seu próprio cabelo, pois era a única garrafa ao alcance, fez espuma grossa sobre os seus ombros, enquanto ela esfregava e falava inteiramente para si mesma da maneira alegre e unilateral de uma mulher que passou muitos invernos sozinha. "Honestamente, tem sorte por eu o ter encontrado antes do velho Sr. Whitby. Ele teria feito um casaco de si e chamado-lhe Pechincha." Ela enxaguou uma pata. "Vou chamar-lhe Geada." Pronto. Agora tem um nome e uma opinião sobre banhos.
o que é mais personalidade do que metade dos homens desta aldeia conseguem. O lobo ficou muito quieto. Geada, repetiu ela, testando-o, satisfeita consigo mesma. É você agora. Lá fora a neve açoitava as persianas em longas rajadas. Lá dentro a luz dourada do fogo pintava a sala de âmbar. E em certo ponto o pé de Anabela escorregou no chão molhado ao lado da banheira. Antes que ela pudesse cair, o lobo moveu-se sem pensar. Mais rápido do que a razão permitia, um borrão branco, e colocou-se debaixo dela, a segurar o seu peso contra o ombro antes que ela batesse na pedra. Anabela piscou os olhos, assustada. Então ela sorriu, e algo naquele sorriso atingiu William mais forte do que o ensopado. Obrigada, Geada. Ele não entendeu, não completamente. Por que é que 4 pequenas palavras de uma estranha desajeitada, com alecrim nas mãos, deveriam importar mais do que os tratados que ele assinara com o seu próprio nome? Mas importavam. E uma parte quieta e traiçoeira dele, a parte que não estava atualmente encharcada e humilhada, decidiu, ali mesmo na água do banho, que ele estava numa quantidade considerável de problemas. Mais tarde, enquanto o fogo ardia baixo e a tempestade se aprofundava lá fora, Anabela embrulhou-se num cobertor na cadeira de baloiço, enquanto Geada se esticava nas pedras da lareira a secar lentamente, o cheiro do sabão de alecrim a assentar na sua pelagem como algo que ele suspeitava que se lembraria muito depois do inverno ter acabado. Provavelmente deveria ter para onde ir, disse Anabela sonolenta, observando as chamas. Uma toca ou uma alcateia, ou seja o que for que os lobos têm em vez de famílias. A orelha de Geada contraiu-se na direção dela, mas ele não se moveu. Mas está uma noite terrível lá fora, por isso, bocejou ela. Fique se quiser. Ele ficou. Antes de subir a escada estreita para a cama, Anabela ajoelhou-se ao lado dele e coçou atrás de uma orelha com a afetuosidade ausente de alguém que já decidira que ele pertencia ali. Boa noite, Geada. William observou-a desaparecer pelo corredor, e algo nele, velho, cansado, pesado por uma coroa que não tirava há mais tempo do que se lembrava, finalmente, silenciosamente, baixou esse peso. Ele devia sair antes do amanhecer. Os seus conselheiros estariam a procurar nas florestas do norte agora. O seu reino não se governava sozinho. E, no entanto, enquanto a cabana se instalava num silêncio pacífico e o som da respiração de Anabela pairava fracamente do quarto de cima, o rei Alfa de Weimar apoiou a cabeça contra a pedra quente e admitiu, pela primeira vez em anos, que o dever podia esperar até de manhã. Bem no fundo, ele já sabia mais uma coisa. Ele também não ia embora amanhã. Estalar, estalar, estalar. Anabela acordou com o som e sentou-se direita, certa por um segundo aterrorizante de que alguém tinha entrado em sua casa. Então lembrou-se do enorme lobo branco que ocupava a sua lareira e apressou-se escadas abaixo para o encontrar de pé ao lado do seu saco de farinha com um pão inteiro, sem cortar de ontem na boca, como prova num julgamento. Estás a comer o meu pão? Silêncio. E uma mastigação lenta e sem remorsos. Você é um lobo, mais silêncio. Lobos comem coelhos, Geada. Veados. Possivelmente um ganso infeliz ocasional. Eles não, disse ela, cruzando os braços, comem um pão inteiro de centeio numa só vez. Geada engoliu com o que Anabela só conseguia descrever como presunção. Ela desatou a rir e a luz do sol através da janela embaçada tornou toda a cozinha dourada e de alguma forma a cabana já se sentia diferente com ele nela. Menos silenciosa, menos como uma sala construída para uma pessoa comer sozinha. Bem, disse ela, a amarrar o cabelo para trás, se fica. Precisamos de regra cinzento, abriu-se. Regra 1, não roubar comida. Ele piscou os olhos para ela, totalmente imperturbável. Regra 2, não trazer lama para o meu chão. O seu olhar seguiu um rastro de pegadas úmidas, desde a porta até ao saco de pão. Isso, disse ela, apontando, é uma confissão. Geada teve a decência, pelo menos, de parecer brevemente culpado. Uma hora depois, ela colocou uma tigela de madeira adequada perto do fogo. Ele olhou para ela, depois para ela, depois de volta para a tigela, com a expressão de um homem a decidir se algo está abaixo dele. Você passou esta manhã a roubar o meu jantar e o meu pequeno almoço, lembrou-lhe Anabela. Você não pode ser exigente. Ele permaneceu imóvel em protesto.
Anabela suspirou teatralmente e virou-se para a despensa para começar a fazer o pão do dia e ouviu, segundos depois, o inconfundível toque suave das patas a segui-la. Ah, agora mexe-se. Ela lutou contra um sorriso e perdeu. Você é impossível. O resto da manhã só se tornou mais estranho. Para onde quer que Anabela fosse, Geada ia. Quando ela levava a água do poço, ele ia. Quando ela verificava o pequeno jardim de cozinha enterrado na neve, ele ia. Quando ela levava o balde para alimentar o seu bando de gansos, ele ia e parou morto ao vê-los. 6 grandes e mal-humoradas aves brancas que o olhavam com uma calma, uma ameaça indiferente de criaturas que nunca tinham perdido uma luta com nada. Eles não o vão magoar, disse Anabela, não totalmente certa de que isso fosse verdade. Geada não parecia convencido. À tarde, Anabela decidiu que uma ida à aldeia era necessária, tanto para Sal como para o puro prazer de ver as caras das pessoas quando vissem o que se tinha mudado para sua cabana. Geada acompanhou-a sem ser convidado, a maneira como agora a acompanhava a todo lado, e no momento em que chegaram à praça, a conversa parou completamente. Sophia Reed, a padeira da aldeia, uma mulher larga e de rosto caloroso, na casa dos 40 anos, cujos fornos produziam o único pão em Hollowmire que rivalizava com o de Anabela, e cuja língua era mais afiada do que qualquer faca na sua cozinha, quase deixou cair uma travessa inteira de pãezinhos. Anabela Whitlock, disse ela cuidadosamente, por que é que há um lobo de pé ao seu lado como se fosse o dono da estrada? Este é Geada. O lobo tem nome? Toda a gente tem nome, Sofia. É assim que os nomes funcionam. Charles Brooks, um jovem fazendeiro robusto com mais coragem no seu manejo de gado do que no seu bom senso, olhou para a Geada e afastou-se para trás da carroça mais próxima. Anabela, esse animal podia arrancar-lhe o braço. Ele ainda não o fez, disse Anabela razoavelmente, e agachou-se para coçar atrás da orelha de Geada à frente de toda a praça. A rua ficou totalmente silenciosa. Vê? Doce como qualquer coisa. Geada olhava para a multidão reunida com a paciência resignada de um rei a suportar um incidente diplomático. A multidão olhava para... Ninguém, exceto Anabela, parecia minimamente tranquilizado. Uma menina de talvez 7 anos, Mia, filha do ferreiro, soltou-se da mão da mãe e marchou diretamente até ele antes que alguém pudesse impedi-la, olhando para cima com olhos redondos e destemidos. Ele é um bom lobo. O melhor de todos, disse Anabela. Mia deu-lhe uma palmada no nariz uma vez decisivamente e voltou para a mãe como se tivesse apenas confirmado um facto que todos já sabiam. Geada, por sua vez, parecia levemente traído por uma criança ter provado ser mais corajosa do que metade dos homens na praça. Naquela noite, enquanto a neve caía pelas janelas e o fogo pintava as paredes de dourado, e Anabela cantarolava baixinho enquanto remendava um avental rasgado. Geada esticou-se ao longo da lareira ao lado da sua cadeira. William viu-se a escutar o pequeno som comum dela a cantarolar e percebeu com algum alarme que tinha começado a ansiar por ele. Pela sua voz, o seu riso, o silêncio particular desta cabana que não lhe pedia nada. Parece que fica mais uma noite, disse Anabela sonolenta. Geada levantou a cabeça. Ela estendeu a mão e coçou atrás da sua orelha. Bem, ele sabia distraidamente que devia partir antes do amanhecer. Os seus cavaleiros estariam a varrer estas florestas em breve. A sua coroa não se desculpava simplesmente porque ele tinha encontrado uma lareira quente e uma mulher que falava com galinhas. Gansos, neste caso, mas o princípio mantinha-se. E, no entanto, Anabela bocejou ao pé do fogo, e o calor instalou-se na sala e um pensamento ridículo cruzou a sua mente. Anabela acreditava que tinha adotado um lobo vadio. William estava a começar a suspeitar que tinha sido ele o adotado. Ao terceiro dia, o primeiro verdadeiro teste da casa chegou, e chegou em forma de farinha. Anabela tinha se levantado antes do amanhecer para assar para uma encomenda de casamento. 6 pães, uma travessa de bolos de mel e uma grande quantidade de massa que precisava de ser amassada com cuidado e paciência. Ela virou as costas exatamente pelo tempo que levou a buscar mais lenha, e voltou para encontrar Geada com as 2 patas dianteiras plantadas diretamente no centro da sua massa a crescer.
Uma expressão no seu rosto que só podia ser descrita como profundamente, sinceramente orgulhosa de si mesmo. Anabela ficou na soleira da porta. Geada ficou na massa. Você está, disse ela lentamente, a ajudar-me a cozinhar. Ele levantou uma pata. Saiu com um som suave de sucção, deixando um longo fio branco de massa atrás de si. Isso, anunciou Anabela a cozinha vazia, pois não havia mais ninguém presente para apreciar a magnitude do momento. É a pior ajuda que alguma vez recebi na minha vida inteira. E eu uma vez pedi a Charles Brooks para segurar uma escada. Geada, imperturbável, aproveitou a oportunidade para lamber um pouco de massa do seu próprio nariz. Tornou-se, nos dias seguintes, uma catástrofe recorrente. Se Anabela virasse as costas a pão a crescer, Geada investigava-o. Se ela deixasse um pote sem vigilância por um momento sequer, Geada supervisionava pessoalmente o seu conteúdo, geralmente removendo uma amostra. Quando ela tentou ensiná-lo, com enorme otimismo equivocado, a ir buscar a colher de pau do outro lado da cozinha, ele trouxe de volta, em vez disso, um presunto inteiro. Isso não é o que eu pedi. Ele pousou o presunto com visível satisfação. Você nem sequer roubou esse presunto silenciosamente. Eu vi você levá-lo. A cauda de Geada moveu-se uma vez, de uma maneira que Anabela só conseguia interpretar como orgulho. Você, informou ela, a rir tanto que teve de se apoiar na mesa, é o pior assistente de cozinha de sempre na história de Hollowmere. E inclui a vez em que o sobrinho da Sofia incendiou as cortinas dela a tentar torrar pão. William, enterrado em algum lugar debaixo de toda essa pelagem branca, achou que não se importava particularmente com a ofensa. Ele comandar exércitos. Negociar a paz entre alcateias que tinham guerreado durante 3 gerações. Ele nunca, em todos os seus anos como rei alfa, sentira algo próximo da estranha, tola satisfação de fazer Anabela Whitlock rir até ter de se sentar. O batedor de manteiga provou ser um novo desastre. Anabela tinha-o encostado à porta de serviço, com a intenção de trabalhar o cabo entre as tarefas, e voltou do jardim para encontrar Geada com o focinho inteiro enterrado no barril, creme a escorrer-lhe dos bigodes em longos e culpados filetes. Geada, ela pousou o cesto muito lentamente. Por favor, diga-me que isso não é o que eu penso que é. Ele levantou a cabeça. Creme cobriu-o do nariz às orelhas, grosso como neve fresca, e por um longo momento ele simplesmente olhou para ela, irradiando a dignidade particular de um rei que foi apanhado em flagrante e se recusa, por princípio, a reconhecê-lo. Você arruinou o batedor, disse Anabela, e de alguma forma parece orgulhoso de si mesmo. Ele parecia inconfundivelmente orgulhoso de si mesmo. Vou precisar de uma fornada de creme inteiramente nova. E você, apontou um dedo manchado de farinha, vai sentar-se aí e pensar no que fez. Geada sentou-se, o creme ainda a pingar constantemente do seu queixo para o chão limpo dela, e não fez o menor esforço para parecer arrependido. Anabela dissolveu-se em risos inconsoláveis, uma mão apoiada no batente da porta, e levou quase 10 minutos antes que ela pudesse falar novamente sem se dissolver. Você, informou ela mais tarde, a esfregar creme da sua pelagem com um pano úmido enquanto ele o suportava com martírio visível. É o vadios mais caro que já acolhi. Espero que saiba disso. A cauda de Geada bateu uma vez no chão, totalmente indiferente à acusação. A primeira verdadeira fissura na sua compostura, o momento, embora nenhum deles ainda entendesse o seu peso, que importaria mais do que qualquer um deles esperava, veio numa tarde clara e amarga 9 dias após o incidente do ensopado, quando Anabela escorregou numa placa de gelo negro a levar água do poço congelado. Ela caiu com força, o balde voou. O tornozelo torceu-se sob ela num ângulo que a fez gritar, antes mesmo de entender o que tinha acontecido. Geada moveu-se mais rápido que o pensamento. Ele agarrou-a antes que ela batesse no chão, todo o seu corpo uma parede de pelagem branca quebrara sua queda, e por um segundo suspenso, enquanto Anabela se agarrava aos seus ombros e a dor disparava brilhante e afiada pela sua perna, algo piscou nos seus olhos, um lampejo de ouro, súbito e impossível, desaparecido antes que ela pudesse ter a certeza de o ter visto. Geada, ela ofegou, meio de dor, meio de outra coisa inteiramente.
O cinzento tinha voltado, atento, vigilante, mas o seu coração estupidamente não parava de bater. E tinha muito pouco a ver com o seu tornozelo. Ele carregou a meio, guiou a meio de volta para dentro, recusando-se a deixá-la enquanto ela envolvia a articulação inchada em pano fresco, pairando com uma tensão ansiosa e não lobuna, que fez o peito de Annabella apertar estranhamente. "Você salvou-me", disse ela baixinho, uma vez que o pior da dor se desvaneceu para uma dor surda. "Salvou-me verdadeiramente. Isso não foi sorte." Geada manteve o seu olhar, cinzento tempestuoso e ilegível, e algo passou entre eles naquele olhar, sem palavras, quente, inteiramente demasiado grande para a pequena cozinha suportar. "Obrigada", sussurrou ela, e pressionou a palma da mão contra o lado do seu rosto, como se tivesse agradecido a qualquer amigo que a tivesse impedido de cair. A sua pelagem era incrivelmente macia sob os seus dedos. O calor irradiava dele como uma lareira própria. Nenhum deles falou do lampejo dourado nos seus olhos. Annabella disse a si mesma que tinha imaginado. William soube com um medo quieto e crescente que não tinha imaginado nada. Que alguma parte antiga e sem palavras do seu sangue tinha reconhecido algo nela no instante em que a sua mão tocou no seu rosto, e esse reconhecimento não desapareceu simplesmente porque um rei desejava que desaparecesse. Ele tinha ouvido as velhas histórias, as que a sua avó costumava contar sobre parceiros e olhos dourados e laços que chegavam como um raio, não convidados e inegáveis. Ele nunca, nem uma vez, acreditara que viveria para testar se eram verdade. Agora, a ver Annabella sorrir para ele através da sua dor, a tratar do seu tornozelo com o mesmo cuidado rápido com que tratava tudo o resto na sua pequena e transbordante vida, ele estava aterrorizado em descobrir que o fazia. Naquela noite, com o tornozelo apoiado num banco e uma chávena de camomila a arrefecer ao lado do seu cotovelo, Annabella falou mais do que o habitual, o tipo de gente que o faz quando a dor abriu um buraco na sua compostura habitual. Ela contou a Geada sobre os bolos de mel da sua mãe, como a receita pedia precisamente uma colher de mel de lavanda e nada mais. Como seu pai costumava cantarolar enquanto rachava lenha, desafinado e completamente indiferente a isso. Ela contou-lhe sobre o palheiro e o lago, e a vez em que tentou aprender sozinha a tocar violino, e só conseguiu convencer toda a aldeia de que estava a assassinar um gato. "Eu não conto isso a toda a gente geralmente", admitiu ela, a olhar para o fogo. "Sofia sabe parte disso. Ninguém sabe tudo." Ela olhou de lado para ele, um pouco envergonhada. "Você é um lobo. Suponho que não importa se lhe conto tudo." As orelhas de Frofrost baixaram-se, algo ilegível movendo-se por trás dos seus olhos cinzentos. "Importa?" perguntou ela suavemente. Ele aproximou-se até a sua cabeça repousar contra o seu joelho não ferido, sólido e quente, e ficou ali muito depois de o fogo se ter transformado em brasas. A mão de Annabella encontrou o caminho para sua pelagem sem que ela decidisse colocá-la lá, e nenhum dos dois se moveu novamente até que ela finalmente adormeceu sentada direita, os dedos ainda emaranhados no branco. William ficou acordado muito depois, a escutar o som baixo e regular da sua respiração, a repassar cada pequena confissão que lhe dera como se fosse algo precioso o suficiente para ser guardado numa gaveta trancada. Ele tinha passado a sua vida rodeado de pessoas que lhe diziam apenas o que um rei precisava de ouvir. Annabella simplesmente dissera-lhe tudo porque acreditava, erradamente e completamente, que nada disso sairia jamais daquela sala. Ele descobriu, com algum desconforto, que queria muito merecer essa confiança quando ela aprendesse a verdade. Os problemas que se seguiram não tiveram nada a ver com reis ou laços ou destino, e tudo a ver com uma gansa chamada Clover. Clover era, por qualquer medida razoável, o animal mais mal comportado da propriedade, vicioso para com estranhos, indiferente à Geada e total, embaraçosamente devotada a Annabella. Todas as manhãs, ela cochearia até a porta da cabana e grasnaria até Annabella aparecer para alimentar a mão. Todas as tardes, ela seguia Annabella pelo quintal como uma pequena e furiosa sombra branca. E todas as noites, sem falhar, ela tentava sentar-se no colo de Annabella junto ao fogo, asas meio abertas, a sibilar para quem quer que fosse, qualquer coisa,
que se aproximasse demasiado. Você é uma menina tão doce e terrível. Annabella disse-lhe uma noite, acariciando as penas de Clover enquanto a gança se instalava presunçosamente no seu colo. Um olho cinzento, do outro lado da lareira, abriu-se muito lentamente. Annabella notou. Ela notou a forma como as orelhas de Geada achatavam sempre que Clover recebia atenção. Ela notou como ele sempre, de alguma forma, chegava precisamente no momento em que Annabella se inclinava para coçar o pescoço da gança, posicionando-se diretamente entre elas com toda a subtileza de um ariete. Geada, disse ela uma tarde, lutando contra um sorriso, está com ciúmes de uma gança? Silêncio, silêncio ofendido. Você é um lobo muito grande. Poderia remover essa gança desta propriedade com uma única mordida, e em vez disso você faz birra sempre que digo que ela é doce. Geada virou-se deliberadamente, a cauda a abanar com o que só podia ser descrito como indignação. Sofia, a chegar para entregar farinha naquela tarde, olhou para o impasse, Annabella a rir, Geada a fulminar, Clover empolerada triunfantemente no colo de Annabella a sibilar para nada em particular, e pousou o seu cesto lentamente. Annabella, disse ela, esse lobo está a competir com a sua gança? Acredito que sim. Pela sua afeição? Acredito que sim, sim. Sofia considerou esta informação com a gravidade que merecia. Bem, disse ela finalmente, pelo menos ele tem bom gosto. Naquela noite, depois de Clover ter sido levada de volta para o seu galinheiro e o fogo ter ardido baixo, Annabella ajoelhou-se ao lado de Geada e coçou atrás de uma orelha com a mesma afeição gentil que lhe dera desde o primeiro dia. Sabe que continua a ser o meu favorito, murmurou ela, para o seu eterno embaraço privado. Isso ajudou imensamente. O Hollowmere Midwinter Bake, realizado todos os anos no salão da aldeia no domingo mais frio da estação, era o único concurso que Annabella nunca ganhara, apesar de ter, por acordo universal, as melhores mãos para pastelaria em todo o vale. O julgamento, gerido na última década por um comitê severo de 3 mulheres idosas, que levavam o assunto com a gravidade de uma sucessão real, tinha sempre favorecido o primo de Sofia do paroquia vizinha. Acima de uma mulher chamada Prudence Vale, cujas crostas eram servíveis, e cujas ligações, Sofia murmurou sombriamente, eram consideravelmente melhores do que a sua culinária. Este ano, Annabella decidiu que seria diferente. Ela passou 2 dias inteiros a aperfeiçoar uma tarte de mel e alecrim da receita da sua mãe, guardando-a de Geada com a vigilância de um soldado a defender uma fortaleza. Ela devia tê-la guardado com mais cuidado. Ela deixou-a arrefecer na peitoril da janela pelo tempo exato que levou a buscar mais lenha e voltou para encontrar um canto inteiro desaparecido. Um rasto de migalhas douradas que levava diretamente a um grande lobo branco sentado no meio da sua cozinha, parecendo pela primeira vez na sua vida genuinamente e totalmente envergonhado de si mesmo. Geada. A voz de Annabella rachou com algo entre fúria e incredulidade. Aquilo era para o concurso. Ele baixou a cabeça para o chão, as orelhas achatadas, a cauda completamente imóvel. A imagem, Annabella admitiria mais tarde, de remorso verdadeiro e total. 2 dias, disse ela, 2 dias inteiros de trabalho, e você não podia esperar até depois do julgamento. Não havia tempo para fazer outro. O concurso começou dentro de 1 hora. Annabella olhou para a tarte arruinada, um canto aberto como uma ferida, e sentiu algo no seu peito afundar-se mais do que queria examinar. Então, porque ela nunca na vida soubera como ficar zangada por muito tempo, suspirou, cortou o canto danificado inteiramente e remodelou a tarte restante numa criação menor, ligeiramente torta, mas de resto perfeitamente respeitável. Menor do que ela planeou, imperfeita na borda, mas tão boa quanto no fundo, ganhou. Os juízes, a viúva Hargrove em primeiro lugar, de olhos aguçados e totalmente indiferentes às ligações de Prudence Vale naquele ano em particular, declararam-na a melhor tarte que o concurso vira em 1 década, borda torta e tudo. Tem caráter, anunciou a viúva Hargrove para o salão. Totalmente inconsciente de quão de perto o seu veredicto ecoava uma certa conversa sobre um certo cachecol torto que não existia, nesta versão particular dos eventos.
embora William, a observar orgulhosamente da soleira da porta, onde lhe fora proibido entrar no salão por ser, tecnicamente, um lobo, pensou privadamente que o canto danificado da tarte lhe assentava bastante bem. Anabela voltou para casa com a fita presa no avental e um olhar triunfante, embora ligeiramente acusador, diretamente para Geada. Você quase me custou essa fita. Ele pressionou a cabeça contra o lado dela num pedido de desculpas silencioso e descarado. E Anabela, com fita e tudo, achou que não conseguia ficar zangada com ele mais tempo do que o trajeto para casa. Está bem, disse ela, coçando atrás da orelha apesar de si mesma. Você está perdoado, mas você nunca, jamais poderá aproximar-se de um peitoril de janela novamente. A cauda de Geada bateu uma vez no chão, uma promessa que Anabela suspeitava mesmo então que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de cumprir. A primeira indicação de um degelo trouxe a pequena feira de candoumas da aldeia para a praça. Barracas de fitas tingidas, cidra temperada e os pãezinhos de mel da Sofia arranjados em pirâmides douradas cuidadosamente. Anabela foi como sempre com um cesto num braço e Geada a segui-la como uma sombra muito grande, muito branca. Foi lá que Daniel Foz a encontrou. Daniel era, na estimativa de quase todas as mães de Hollowmere, uma excelente perspectiva. O filho mais velho do moleiro, robusto, bem comportado, e possuidor de um sorriso que ele desdobrava com a confiança de um homem que nunca uma vez fora dito não. Tinha 24 anos, possuía metade de um moinho e chamava a Anabela com uma persistência que ela achava mais exaustiva do que lisonjeira há quase um ano. Anabela. Ele entrou ao passo dela com facilidade praticada, ignorando totalmente o lobo do outro lado. Parece bem. Estava a esperar que me guardasse uma dança na festa de primavera. Não tinha pensado muito nisso, Anabela. Deveria. Disse a minha mãe que provavelmente anunciaremos algo até ao verão. Ele disse-o levemente como se o assunto já estivesse decidido acima da própria opinião de Anabela sobre ele. Geada ficou muito quieto. Isso é novidade para mim, disse Anabela, com o brilho particular que usava quando queria que uma conversa terminasse. Daniel riu, imperturbável, e estendeu a mão para pegar na dela, o mesmo gesto fácil que usara uma dúzia de vezes antes, esperando, como sempre, nenhuma resistência. Ele não teve a oportunidade de terminar o movimento. Geada interpôs-se totalmente entre eles, ombro com Anabela, dentes expostos o suficiente para serem inconfundíveis, um som baixo a rolar do seu peito que silenciou metade da praça. Daniel recolheu a mão tão depressa que quase derrubou uma barraca de fitas. Geada. A voz de Anabela estava algures entre o horror e o riso inconsolável. Você não pode ameaçar todos os homens que me falam. Geada não parecia minimamente arrependido. Daniel, pálido e consideravelmente menos confiante do que um momento antes, murmurou algo sobre verificar a sua mãe e retirou-se com tanta dignidade quanto pôde gerir. Que não foi muita. Sofia, a observar da sua barraca com um pão de mel a meio caminho da boca, nem sequer tentou esconder o seu prazer. Bem, chamou ela do outro lado da praça. Eu queria fazer isso a esse rapaz há 3 anos também. Anabela virou-se para Geada assim que estiveram sozinhos novamente, dividida entre o embaraço e um calor que se recusou a examinar demasiado de perto. Você não pode simplesmente rosnar a todos os pretendentes que sequer me olham. A cauda de Geada não baixou 1 centímetro. Se alguma coisa, ele parecia levemente e inconfundivelmente satisfeito consigo mesmo. Você é o animal mais mal comportado de todo este vale, informou Anabela, e então mais baixinho, quase para si mesmo. E de alguma forma não estou nem um bocadinho arrependida por você ter feito isso. William, escondido sob a pelagem branca, descobriu que ver Daniel Foz tropeçar para trás, através de uma barraca de fitas foi, sem dúvida, o momento mais satisfatório da sua carreira real até então. Consideravelmente mais satisfatório do que qualquer tratado que alguma vez assinara. O inverno afrouxou o seu aperto lentamente, dia após dia relutante, e os dias que se seguiram foram, William admitiria mais tarde, os mais estranhos e os melhores da sua vida inteira. Ele aprendeu o som do riso de Anabela o suficiente para o prever. Ele aprendeu que ela falava dormindo sobre pão, que não tinha crescido bem.
Ele aprendeu que ninguém jamais lhe falara tão livremente antes, não como um rei a ser gerido, não como um título a ser tratado com cuidado, mas como um amigo a ser provocado, corrigido e ocasionalmente repreendido por comer um presunto inteiro. Ele percebeu com algo entre admiração e medo, já não a pensar em ir embora. Tinha começado a pensar em como sobreviveria quando chegasse o dia em que tivesse de o fazer. Num dos últimos dias verdadeiros de inverno, Anabela empacotou um pequeno cesto com pão, maçãs secas e um frasco de mel, e declarou que era uma tarde agradável para uma caminhada até ao outro lado do lago, quer o tempo concordasse ou não. Geada, como sempre, seguiu. Sentaram-se debaixo de um pinheiro largo com vista para a água. Finas folhas de gelo ainda a flutuar perto da margem, a luz pálida do sol a espalhar prata pela superfície entre as árvores. Costumava pensar que sairia deste lugar um dia, disse Anabela, observando a água. Ver a capital, ver o mar, mesmo embora eu não tenha ideia de como seria. Ela sorriu fracamente. Agora não tenho tanta certeza se quero. Geada levantou a cabeça, e por um momento William desejou, feroz e inutilmente, que pudesse responder-lhe. Que pudesse falar-lhe de montanhas e cidades portuárias e castelos construídos em falésias, e significar, honestamente, que nenhum deles se comparava a esta tarde em particular, junto a este lago em particular. Anabela encostou-se ao tronco e tirou um pequeno livro gasto da sua cesta, lendo em voz alta num tom baixo e sem pressa que flutuava agradavelmente pelas árvores silenciosas. William escutou sem fingir o contrário. Eventualmente, as suas palavras abrandaram, depois pararam completamente, o livro escorregou esquecido no seu colo. Quando ele olhou, ela tinha adormecido, a cabeça a inclinar-se lentamente para o lado até repousar no seu ombro. Tudo nele ficou muito quieto. Ela permaneceu ali totalmente inconsciente do que tinha feito, uma mão ainda enrolada ligeiramente na borda do seu livro. Ele podia sentir o calor dela contra o seu lado. Podia cheirar alecrim preso no seu cabelo, familiar agora, reconfortante, seguro. E, no entanto, hoje isso atingiu-o de forma diferente, mais agudo, mais difícil de ignorar. Como se alguma parte dele tivesse finalmente parado de fingir que era apenas conforto e admitido, em vez disso que era algo consideravelmente mais perigoso. Pela primeira vez, William entendeu que o verdadeiro perigo já não era o seu reino a encontrá-lo. Era a própria Anabela, não porque ela o ameaçasse de alguma forma, mas porque ela, sem que nenhum deles soubesse exatamente quando, se tornara a razão pela qual ele já não desejava ser encontrado. A tempestade chegou numa noite de final de inverno, descendo das montanhas com uma fúria que o vale não via há uma década. A chuva batia no telhado. O vento arrancava ramos dos pinheiros ao longo da margem do lago. Dentro da cabana, o fogo crepitava brilhante e dourado, enchendo a cabana com um cheiro a fumaça de lenha e alecrim seco. E Anabela devia sentir-se segura. Em vez disso, sentiu-se assustada porque Geada andava de um lado para o outro desde o pôr do sol. A sua respiração ofegante, o calor a irradiar da sua pelagem em ondas que não faziam sentido para um animal saudável. Geada, ela atravessou a sala e pressionou a palma da mão contra o seu pescoço. O calor rolava dele como um fogão batido, está a arder. Ele tentou fracamente afastar-se, andar de um lado para o outro novamente, mas Anabela agarrou o seu colarinho e manteve-se firme. Não, disse ela na mesma voz que usava em massa teimosa e gansos mal comportados. Você vai ficar bem aqui. Aquilo não foi uma sugestão. Ele instalou-se, eventualmente, perto do fogo e Anabela ficou ao lado dele durante o pior da tempestade. Uma mão pousada na sua pelagem, murmurando tranquilidade que era para ele e que a confortava quase tanto. O trovão rolou baixo sobre o lago, a chocalhar as persianas nas suas molduras, a chuva batia de lado contra o vidro, e algures para além das árvores um ramo partiu-se e caiu com um som como de uma porta a bater. Anabela mal notou nada disso. Toda a sua atenção se estreitou para a respiração demasiado rápida e descompassada das costelas de Geada sob a sua palma, para o calor que emanava dele em ondas que não pertenciam a nenhuma criatura viva, lobo ou de outra forma. Fique comigo, sussurrou ela, não totalmente certa se o estava a dizer como um comando ou um pedido. Seja o que for isto,
Você não tem permissão para me deixar sozinha nesta cabana durante uma tempestade como esta. A única resposta dele foi um som baixo e áspero na sua garganta, meio exaustão, meio algo que, num homem, poderia ter sido riso. Algures depois da meia-noite, a exaustão finalmente a dominou. Ela adormeceu sentada à direita, as mãos ainda emaranhadas na pelagem branca. Então o ar mudou. O calor rolou pela sala numa única onda prateada. A luz do fogo brilhou, depois firmou-se, e quando Annabella se mexeu confusa, a sua mão já não repousava sobre pelagem nenhuma. Abriu os olhos para encontrar um estranho deitado ao lado da sua lareira, envolto desajeitadamente no cobertor que uma vez tinha drapeado sobre um lobo encharcado e humilhado. Cabelos escuros caíam sobre uma testa larga. O seu peito subia e descia no ritmo lento de um sono exausto, e quando abriu os olhos, eram os mesmos cinzentos tempestuosos que ela encarara durante semanas, os mesmos olhos, um rosto inteiramente desconhecido. Geada, sussurrou ela, e então, porque o nome não fazia sentido ligado a um homem, pressionou ambas as mãos à boca. Fui você este tempo todo. Fui. Annabella. A sua voz era profunda, quieta, dolorosamente familiar, apesar de nunca ter falado com ela antes. Desculpe. Eu nunca tive a intenção de a enganar. Ela devia ter ficado furiosa, assustada. Em vez disso, notou que ele cheirava exatamente igual. Madeira, fumaça, chuva, algo quente e estável por baixo de tudo. E que o cheiro se tornara, algures no último mês, o cheiro de casa. Os seus dedos deslizaram da sua bochecha para sua mão. Nenhum dos dois largou. Você ainda cheira igual, admitiu ela antes que pudesse impedir. Ele riu, suave, assustado, inteiramente real, e algo no som instalou-se profundo e quente no seu peito. A manhã chegou quieta e dourada, a luz do sol a filtrar-se através do vidro embaçado. Por um momento pacífico, Annabella esqueceu tudo. Então abriu os olhos completamente, viu o estranho a dormir à sua lareira e sentou-se direita. Você deu-lhe banho, sussurrou ela para si mesma em genuíno horror. Do outro lado da sala, um olho cinzento abriu-se. Bom dia. Annabella quase derrubou a cadeira de baloiço. Você está acordado, notei. Um sorriso fraco e malicioso. Você também me alimentou com um presunto inteiro. Você roubou o presunto. Lembro-me de cada segundo disso, disse ele, especialmente do sabão. Annabella enterrou o rosto ardente em ambas as mãos. Esta é a manhã mais embaraçosa da minha vida inteira. Asseguro-lhe, disse William, sentando-se, a enrolar o cobertor adequadamente sobre os ombros. Foi consideravelmente mais embaraçoso para mim. Ela espiou-o através dos dedos. Você lembra-se mesmo de tudo? Mesmo quando me chamou Geada? Especialmente quando me chamou Geada. Annabella gemeu. Mas um riso escapou apesar dela mesma. E de alguma forma isso tornou tudo mais fácil. A estranha e impossível manhã a instalar-se suavemente em algo que eles realmente podiam suportar. Nos dias seguintes, enquanto Annabella insistia que ele ficasse em casa e descansasse, você passou a noite inteira a transformar-se numa pessoa totalmente nova. Isso parece exaustivo. Ela viu-se a lançar olhares furtivos através da cozinha. Os mesmos olhos cinzentos tempestuosos. A mesma paciência quieta e vigilante. O mesmo hábito de a observar quando acreditava que ela não estava a olhar. Você ainda faz isso, disse ela uma manhã. Fazer o quê? Observar-me de pau. Geada sempre me observava assim. Um sorriso fraco. Talvez Geada temesse que você voltasse a cair no lago. Você lembra-se dessa história? Lembro-me de todas as suas histórias. A admissão instalou-se quente entre eles até que Clover escolheu precisamente aquele momento para se lançar contra a porta da frente, exigindo o pequeno almoço com a fúria de um cobrador de impostos não pago, e os olhos de William estreitaram-se com velha suspeita familiar. Não outra vez. Annabella riu e saiu para alimentar a gança, enquanto o homem que outrora fora um lobo ciumento a seguia para o quintal, parecendo, apesar de 2 pernas em vez de 4, exatamente o mesmo. À tarde, a curiosidade venceu-a e ela estudou devidamente do outro lado do quintal, enquanto ele rachava lenha com uma facilidade que sugeria que ele nunca, uma vez na sua vida, fora convidado a fazê-lo e simplesmente decidira, por teimosia, ser bom nisso imediatamente. Você é mais alto do que eu esperava, disse ela finalmente. Você esperava?
Não sei. Menos alto. Ela franziu o sobrolho. Essa é uma queixa muito específica, eu percebo. Consideravelmente específica. Passei semanas a falar com um lobo. Nunca tive de estimar a sua altura. William riu, um som cheio e descontraído que ela começava a gostar muito mais do que era razoável, e pousou o machado. Para o que vale, você falou o suficiente para nós dois. Raramente precisava de estimar qualquer coisa. Eu não era tão falador. Annabella. Justo ponto, admitiu ela, e ele riu novamente, baixo e quente, e ela decidiu privadamente que gostava desse som demasiado para alguma vez o admitir em voz alta. Notícias de um estranho misterioso a residir na cabana de Whitlock chegaram à aldeia no mercado seguinte, como as notícias em Hollowmere invariavelmente faziam. E assim, Sophia Reed abandonou a sua barraca assim que Annabella apareceu, puxando William pela manga com o prazer particular de uma mulher que esperou semanas por um escândalo e finalmente o conseguiu. Então, Sophia disse a olhar para William com curiosidade aberta e descarada. Este é Geada. Este é William. Annabella corrigiu. Embora a cor subisse às suas bochechas de qualquer forma, ele ainda rouba presunto? Lamentavelmente, sim. O riso de Sophia soou claro em toda a praça, e mesmo Charles Brooks, que admitidamente uma vez se escondera atrás de uma carroça em vez de se aproximar do lobo diretamente, veio em frente para apertar a mão de William com o respeito cauteloso de um homem a reavaliar uma velha suposição. Sabia que havia algo de estranho naquele animal, disse Charles. Nunca vi um lobo seguir uma mulher como um cachorrinho apaixonado antes. William, para sua própria leve surpresa, não negou. Não podia durar, claro, e ambos sabiam que não duraria. Os batimentos de cascos vieram numa tarde clara enquanto William estava, de todas as coisas, a segurar uma tábua de vedação firmemente enquanto Annabella martelava no lugar, Clover a supervisionar de um toco próximo. 3 cavaleiros emergiram da linha das árvores, os seus cavalos cobertos de estandartes escuros bordados com um brasão prateado que Annabella nunca vira antes, mas que fez os ombros de William ficarem instantaneamente, inconfundivelmente rígidos. Os cavaleiros desmontaram e baixaram a cabeça em uníssono. Sua Majestade. O martelo de Annabella escorregou da sua mão. Sua o quê? O cavaleiro mais velho, um homem de ombros largos apresentado um momento depois como Duque Robert Hale, o conselheiro-chefe de William há mais de 11 anos, com os templos grisalhos, preciso na sua fala, e visivelmente aliviado por finalmente ter localizado o seu rei desaparecido após 3 meses de busca silenciosa e em pânico, olhou entre eles com cuidadosa confusão. Sua Majestade, repetiu Hale, endireitando-se da sua reverência, temíamos o pior. O Conselho tem gerido os acordos do Norte na sua ausência, embora confesse que vários senhores de fronteira se tornaram consideravelmente menos pacientes do que eu gostaria. O seu olhar deslizou, com esforço visível para se recompor, para a tábua de vedação ainda equilibrada no ombro de William. Você está a consertar uma vedação. Estou a consertar uma vedação, concordou William. Numa época, não era opcional. Haley abriu a boca, considerou várias respostas possíveis e sabiamente optou por nenhuma delas. Eu esperava explicar isto pessoalmente, disse William baixinho. Explicar o que exatamente? Annabella virou-se para o encarar totalmente. William, o que é que eles estão a falar? Ele suspirou lentamente. O meu nome completo é William Ashcombe. Eu sou o rei Alfa de Aemar. A palavra rei aterrou no quintal como uma pedra através do gelo. Annabella olhou para ele. Rei Alfa, governante de todas as alcateias do norte, um nome falado na sua própria cozinha apenas em velhas histórias contadas à luz do fogo de pé no seu quintal a segurar uma tábua de vedação. Você é um rei, disse ela finalmente. Sim, você roubou o meu presunto. O compostor do Duque Haley rachou brevemente nas bordas. Sim, admitiu William. Você ficou com ciúmes da minha gança. Isso, disse William com grande dignidade, permanece sob investigação. Clover grasnou como se pessoalmente ofendida pela acusação, e apesar de tudo, apesar da coroa que ela não sabia que existia, apesar dos cavaleiros a observar com espanto mal disfarçado, Annabella começou a rir sem controlo. Não porque alguma coisa fosse realmente engraçada,
porque ela não conseguia imaginar nenhuma versão do mundo em que William deixasse de ser William simplesmente porque também era um rei. Por que ficou? Perguntou ela uma vez o riso ter diminuído, e apenas a pergunta restou. Ele olhou para o lago Amsel, a luz do sol a espalhar ouro pela água para além das árvores. Porque estava cansado, disse ele, cansado de ser necessário por todos e conhecido por ninguém. Os seus olhos voltaram para os dela, firmes, descontraídos. Este foi o primeiro lugar que não me quis nada de mim. Você nunca viu um título. Você viu um lobo que comeu o seu jantar. Algo no peito de Annabella doeu quente e súbito. Ela pensou no ensopado, na água do banho, no pão roubado, na gança, na tempestade, em cada pequeno, ridículo e precioso pedaço dos últimos 3 meses. Você devia ter me contado, disse ela baixinho. Eu sei. Eu ainda lhe teria deixado comer aquele presunto. Uma risada surpresa escapou-lhe. Eu sei isso também. Os cavaleiros partiram ao anoitecer, prometendo voltar dentro de uma semana. Um reino, lembraram gentilmente ao seu rei, não se governava sozinho indefinidamente. William partiu com eles na manhã seguinte, vestido com roupas formais desconhecidas que o fizeram parecer, pela primeira vez desde que Annabella o conhecera, exatamente como o rei que os escritores chamavam. Ela ficou na varanda e observou a pequena procissão desaparecer nos pinheiros, e disse a si mesma firmemente que a contração no seu peito era apenas o frio. Não era apenas o frio. A cabana parecia estranha sem ele, mais silenciosa do que ela se lembrava do silêncio antes de um lobo branco gigante ter entrado no seu quintal encharcado de ensopado. Ela apanhou-se a colocar um lugar extra à mesa na segunda noite antes de se lembrar. E Clover, de todas as criaturas, pareceu notar a sua ausência também, amuando junto à lareira, vazia, em vez de aterrorizar as galinhas como de costume. Não olhe para mim assim, disse Annabella à gança, que parecia totalmente inconvincente. Não estou sozinha. Tenho muitas coisas para fazer. Ela esfregou os pisos 2 vezes. Reorganizou a despensa. Releu a mesma página do livro de receitas da sua mãe 4 vezes sem se dar conta. E finalmente admitiu a ninguém senão ao fogo que sentia sua falta consideravelmente mais do que uma mulher devia sentir falta de um homem que conhecera apenas por uma estação. Na capital, William sentou-se em 3 dias de reuniões do conselho, escutou disputas de fronteira e relatórios de cereais e um longo e tedioso debate sobre tarifas de Lando Norte, e descobriu que a sua atenção se desviava repetidamente para uma pequena cabana de pedra e para uma mulher que uma vez ameaçou fazê-lo dormir lá fora por roubar um presunto inteiro. Duke Haley, a observar o seu rei a olhar pela janela para nada em particular, durante quase uma tarde inteira, finalmente pousou os seus papéis. Você não está a ouvir uma palavra disto, Vossa Majestade. Estou a ouvir tudo, disse William. Simplesmente não concordo que nada disto seja mais urgente do que parece. Haley estudou-o por um longo momento, tempo suficiente para William começar a suspeitar que o seu velho conselheiro entendia muito mais do que dizia. As alcateias do norte seguiram-no, através de 2 guerras e uma fome, disse Hale, finalmente. Imagino que possam sobreviver a um rei que volta para uma mulher que o faz feliz. William não disse nada, mas algo no seu peito afrouxou com as palavras, como se lhe tivesse sido dada uma espécie de permissão que ele não sabia que precisava. Ele cavalgou de volta para Hollowmere 3 dias mais tarde do que o prometido, e não pediu desculpa por isso uma vez. Annabella ouviu os batimentos de cascos antes de o ver e já estava a atravessar o quintal quando ele desmontou, Clover a gritar indignamente para o cavalo o tempo todo. Nenhum dos dois disse nada inteligente. William simplesmente puxou-a para os seus braços e Annabella pressionou o rosto contra o seu ombro e cheirou-o. Fumaça de lenha, cavalo, chuva e por baixo de tudo o mesmo calor constante que ela passara a considerar como lar. E entendeu, com uma certeza que se instalou profunda e permanente nos seus ossos, que qualquer que fosse a exigência da coroa dele dali para frente, esta cabana seria sempre o lugar para onde ele voltaria. Naquela noite, depois de os cavalos terem sido levados para o estábulo e um jantar tardio comido, eles caminharam juntos em direção ao lago,
dizendo pouco, contente simplesmente por estarem novamente no mesmo lugar silencioso. A água apanhou a última luz dourada do sol poente. Tudo parece diferente agora? Perguntou Annabella. William considerou a questão honestamente, da maneira que considerava muito poucas outras coisas na sua vida. Parece? Ela pensou sobre isso, realmente pensou, e então sorriu, pequena e certa. Não realmente. O alívio moveu-se visivelmente através dele. Annabella estendeu a mão para dele, e ela encaixou lá como se sempre tivesse pertencido. Você ainda é o homem que escutou todas as minhas histórias, disse ela. Ainda o homem que comeu um presunto inteiro como um criminoso. Ainda o homem que ficou com ciúmes de uma gança. Por favor, disse William, deixe essa história morrer. Nunca, disse Annabella, a rir, e o som levou suave e brilhante através da água que escurecia. A primavera chegou lentamente depois disso, flores silvestres ao longo da margem do lago, a última neve a recuar para os vales sombreados, a luz do sol a demorar-se mais sobre a água todas as noites. E ainda assim, embora os seus conselheiros viessem e fossem com relatórios e decisões, e os negócios intermináveis de um reino, William descobriu-se, todas as vezes, a caminhar de volta para a cabana que cheirava a alecrim e pão a crescer. Numa noite tranquila, caminharam pelo trilho da margem juntos, como faziam agora com frequência, passando pelo velho pinheiro onde ela uma vez adormeceu contra o ombro de um lobo sem querer. A memória trouxe um sorriso inesperado ao rosto de Annabella, e ela estendeu a mão para tocar na casca áspera como se cumprimentasse um velho amigo. Estava só a lembrar-me, disse ela. Naquela altura pensava que estava a falar com um lobo comum. Você falou o suficiente para nós dois, disse William, ecoando a velha piada, e ela deu-lhe um tapa no braço a rir. A brisa levantou alguns fios soltos de cabelo no rosto dela, e William estendeu a mão, sem se decidir a fazê-lo, e gentilmente afastou-os atrás da sua orelha. Era uma coisa pequena, o tipo de gesto que não significava nada entre estranhos e tudo entre duas pessoas que pararam de fingir que ainda eram estranhas há algumas semanas. Annabella ficou muito quieta. Você faz isso muito agora, disse ela baixinho, a voz não totalmente firme. Fazer o quê? Olhar para mim. Ela olhou para ele, as bochechas quentes apesar do ar fresco da noite. Geada nunca fez isso. Geada, disse William, não tinha mãos. Uma risada assustou-se dela, quebrando a tensão o suficiente para ambos respirarem novamente. Embora nenhum dos dois se afastasse, e o espaço entre eles permanecesse menor do que fora um momento antes. Pequeno o suficiente para Annabella sentir o calor a irradiar dele mesmo através do frio da noite. Pequeno o suficiente para ela se perguntar, não pela primeira vez, como seria se ele simplesmente fechasse o resto dessa distância. Ele não o fez, ainda não. Mas os seus olhos demoraram-se no rosto dela um momento mais do que o necessário antes que ele finalmente olhasse de volta para a água. E Annabella passou o resto daquele passeio intensamente, estupidamente consciente de exatamente onde a sua mão repousava nas suas costas. Ele encontrou Annabella numa dessas noites em pé à beira da água, a observar o pôr do sol a sangrar ouro e rosa pelo lago Amsel. Você estava a pensar novamente, disse ela sem se virar. Hábito perigoso, dizem. Ela sorriu, e ele aproximou-se para ficar ao lado dela, a brisa a trazer pinho e terra fresca, e fracamente o alecrim que se agarrava a tudo o que ela tocava. Os seus escritores ainda não vieram buscá-lo, disse ela eventualmente. Não, você terá de voltar. Eventualmente, sim. Nenhum dos dois desviou o olhar da água. Um bando de pássaros cruzou o céu que escurecia, os seus reflexos ondulando no lago abaixo. Você sente falta disso? Perguntou Annabella baixinho. Do palácio, da coroa? William pensou em salões de mármore e reuniões intermináveis do conselho e anos passados a carregar um peso que mais ninguém podia partilhar. Então pensou em presunto roubado, uma gança ciumenta, um avental torto a secar ao fogo e uma mulher que uma vez lhe atirou um pote inteiro de ensopado diretamente à cara. Não, disse ele honestamente. Essa não é uma resposta muito digna de um rei. Talvez eu não me sinta especialmente digna de um rei hoje. Uma risada escapou-lhe, quente no ar que arrefecia, e William virou-se totalmente para encarar.
algo no seu peito que ele já não se preocupava em nomear como nada além do que claramente era. Annabella. O seu sopro prendeu-se ao som da sua voz. Antes de vir para aqui, eu acreditava que a força significava carregar tudo sozinho. O seu olhar prendeu o dela, firme, descontraído. Você tratou-me como uma pessoa antes de você sequer saber o que eu era. Você viu-me quando mais ninguém o fez, William, disse ela baixinho. Você deu-me um lar que eu não sabia que me faltava. Você deu-me um também, disse ele. Gostaria muito que continuasse assim. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que a última luz apanhasse totalmente nos seus olhos cinzentos. Se eu voltar para a coroa, disse ele baixinho, haverá sempre deveres, sempre pessoas que precisam de algo de mim. A sua voz suavizou-se ainda mais, mas há apenas um lugar que sempre pareceu ser meu para voltar. O coração de Annabella subiu à garganta. Se eu ficar, disse William, você quer-me aqui? Por um momento ela só conseguia olhar para ele, riso e lágrimas a subirem juntas, inteiramente sem a sua permissão. Você é o Rei Alfa. Essa não é uma resposta. Você também é o homem que comeu meu presunto. Lamento profundamente ter lhe ensinado essa história. Você ficou com ciúmes da minha gança. Ainda sob investigação, disse William, e Annabella riu através das lágrimas agora abertamente a cair, e deu o último pequeno passo entre eles, a sua mão encontrando a dele. William, disse ela baixinho, você poderia ficar 100 anos e eu ainda o quereria exatamente aqui. Algo mudou nos seus olhos. Não metáfora, não imaginação desta vez, mas real inconfundível. O cinzento a acender lentamente num ouro derretido, quente, que não estava ali um momento antes. Annabella engasgou-se, estendendo a mão para tocar no seu rosto como se precisasse de prova. Seus olhos. Eu sei. A sua voz tinha se tornado áspera com algo demasiado grande para palavras. Só acontece uma vez para um parceiro, para o único laço que não pede permissão. Dourado, sussurrou Annabella. Seu, disse William simplesmente e puxou ao resto do caminho para os seus braços. O abraço parecia familiar apesar de ser inteiramente novo, seguro apesar de mudar absolutamente tudo. Acima deles, as estrelas começaram a espalhar-se pelo céu que escurecia. Nenhum deles se apressou a soltar, nenhum deles queria. Ficaram ali junto ao lago Amsel, rodeados de flores silvestres e do ouro desvanecido do pôr do sol, sem reino, sem coroa, sem expectativa entre eles. Apenas William e Annabella e a certeza silenciosa e inabalável de terem finalmente, inteiramente, chegado a casa. Vários meses depois, a vida em torno do lago Amsel instalou-se em algo maravilhosamente, teimosamente comum. Flores silvestres cobriam as colinas. O jardim da cabana, outrora mal cuidado, agora transbordava de alecrim e tomilho, graças a uma rainha que insistia em cultivar todas as ervas com que alguma vez cozinhara. E todas as manhãs, Annabella Ashcombe, ela ainda não se tinha habituado ao nome, embora tivesse dito seus votos junto a este mesmo lago, com Sofia a chorar num lenço, e o Duque Haley aparecer ligeiramente chocado por o seu rei ter casado com uma mulher que lhe atirou ensopado. Acordava para encontrar o rei Alfa de Weimar já lá fora, a fazer tarefas que nenhum rei deveria razoavelmente saber fazer. O próprio casamento fora pequeno para padrões reais. Nenhuma catedral, nenhum milhar de convidados, nenhuma procissão pelos salões de mármore da capital. Annabella insistira na margem do lago Amsel, debaixo do mesmo pinheiro largo onde uma vez adormeceu contra o ombro de um lobo sem querer, e William, para o visível desespero dos seus conselheiros mais tradicionais, concordara sem uma única discussão. Sofia chorou durante toda a cerimônia e a maior parte do jantar depois. Charles Brooks deu um brinde que de alguma forma envolveu uma tábua de vedação e uma galinha, e fez consideravelmente menos sentido do que pretendia, embora todos rissem de qualquer forma. Clover tentara 2 vezes roubar o bolo de casamento, e conseguiu na segunda tentativa, o que Annabella privadamente considerou a própria maneira da gança oferecer uma bênção. Acredito, murmurou William contra o cabelo dela naquela noite, enquanto o último dos convidados de casamento vagueava para casa sob um céu cheio de estrelas, que esta é a única coroa que alguma vez quis verdadeiramente usar. Isso é muito poético para um homem que uma vez comeu um presunto inteiro como um cão vadios.
Eu contenho múltiplices, disse William, e Annabella riu até chorar, o que, em reflexão, parecia exatamente a maneira certa de começar um casamento. Sabe, disse ela uma manhã, ao observá-lo a consertar uma secção de vedação. A maioria dos reis tem servos para esse tipo de coisa. A maioria dos reis, disse William, sem olhar para cima, nunca foram pessoalmente treinados por uma gança furiosa. Como se invocada pelo insulto, Clover veio trovejar pelo quintal e afundou o bico diretamente na sua bota. Annabella riu tanto que quase deixou cair uma travessa inteira de bolos de mel. Algumas coisas, conseguiu ela, nunca vão mudar. O reino não desaparecera, claro. Cavaleiros ainda chegavam a cada poucas semanas. William ainda revia relatórios, encontrava-se com conselheiros, tomava decisões que se espalhavam por milhares de vidas que ele nunca conheceria pessoalmente. Mas todas as vezes que esses deveres terminavam, sem falhar, ele voltava para a pequena cabana pedra junto ao lago. E, eventualmente, mesmo o Duque Haley deixou de parecer surpreendido com isso. Daniel Foss casara com a filha de um moleiro do vale vizinho até ao outono. Um facto que Sofia relatou com prazer sem disfarçar por cima de pãezinhos de mel numa manhã de mercado, e Annabella descobriu que não conseguia reunir nenhum vestígio de arrependimento em seu nome. Mia, a pequena e destemida filha do ferreiro, começara a visitar a cabana aos domingos especificamente para alimentar Clover à mão, uma tarefa que ela realizava com muito mais coragem do que a maioria dos homens adultos em Hollowmere, e que Clover, por razões que ninguém conseguia explicar, permitia apenas dela. Ela gosta mais de você do que de mim, disse William à menina uma vez, com falsa ofensa, e eu casei-me com esta casa. É porque você roubou o pequeno almoço dela durante um mês antes de alguém saber quem você era, disse Mia factualmente, e voltou a alimentar a gança inteiramente indiferente, por ter acabado de proferir um veredicto contra um rei. William não teve resposta para isso. Raramente a tinha onde Clover estivesse preocupada. Sofia visitava a maioria das semanas, ostensivamente para entregar farinha, embora todos em Hollowmere entendessem agora que o verdadeiro propósito era simplesmente sentar-se à lareira, beber o chá de Annabella, e lembrar a William, a cada oportunidade, exatamente como ele tinha chegado à aldeia. Encharcado em ensopado de coelho, disse Sofia carinhosamente, pela 100ª vez talvez, com uma cenoura na orelha. Nunca, enquanto eu viver, me perdoarei por ter perdido isso pessoalmente. Eu pedi-lhe repetidamente para deixar essa história descansar, disse William a Annabella mais tarde, sem muita esperança real. Ela nunca o fará, disse Annabella alegremente. Nem eu. É a melhor história que qualquer um de nós tem. Ele supôs, ao observá-la sorrir na luz fraca da noite, as mãos ainda levemente polvilhadas de farinha, a sua ridícula gança dormitar junto à lareira como se fosse dona do lugar. Mas ele não se importou muito. Um rei que uma vez fora humilhado por sabão, uma galinha, e um presunto inteiro tinha muito pouca dignidade restante que valesse a pena proteger, e consideravelmente mais felicidade do que alguma vez pensara esperar em seu lugar. Uma noite quente, depois de o último cavaleiro da semana ter partido, William encontrou Annabella na cozinha a tentar, com muito mais confiança do que habilidade, ensiná-lo a receita de bolo de mel da sua mãe, um avental velho amarrado torto à cintura, farinha polvilhada num osso da bochecha real. Você está a fazer isso totalmente errado, informou-lhe Annabella, a rir. Uma vez negociei a paz entre 3 alcateias em guerra e, no entanto, você não consegue dobrar a massa sem derramar metade dela no chão. A massa, disse William com enorme dignidade, é pouco cooperativa. Nesse preciso momento, Clover, que de alguma forma entrara na cozinha novamente, aproveitou a oportunidade para roubar um bolo de mel inteiro diretamente da grade de arrefecimento e fugir triunfantemente pela porta aberta, 3 galinhas juntando-se à celebração um momento depois. William olhou atrás dela em traição aberta. Esses eram para o jantar da colheita. Vossa Majestade, disse Annabella, a enxugar lágrimas de riso dos olhos. Parece que você perdeu mais uma batalha. Eu comando um reino inteiro, disse William aos céus como se procurasse paciência lá.
E, no entanto, disse Annabella, você não consegue vencer uma gansa determinada. Até William riu disso, baixo e quente, o som a espalhar-se pelo lago Amsel, sob um céu que lentamente se enchia de estrelas. Mais tarde, muito depois de Clover ter sido perseguida com os últimos bolos de mel, e o fogo ter ardido até as brasas, Annabella encontrou William de pé à janela, a observar o luar a espalhar prata pela água. Ela veio para se pôr ao lado dele, encostando a cabeça ao seu ombro, como uma vez fizera sem querer debaixo de uma árvore de pinho junto à margem. Algum arrependimento, Vossa Majestade? Perguntou ela provocadora. Ele considerou a questão com a mesma honestidade tranquila que dava a tudo o que importava. Só que me demorei tanto a cair no seu jantar. Annabella riu, suave e descontraída, e William pensou, não pela primeira vez, que trocaria de bom grado todos os palácios que alguma vez possuíra pelo som dele. Anos depois, as pessoas contariam histórias sobre o rei William Ashcombe. Histórias de sabedoria, de liderança firme, de um governante que guiou as alcateias do norte através de estações difíceis com uma calma que ninguém conseguia explicar totalmente. O que a maioria deles nunca aprendeu foi que o seu lugar favorito no mundo nunca foi um palácio. Foi uma pequena cabana de pedra que cheirava a alecrim e pão a crescer, onde um avental pendia torto ao fogo, onde os bolos de mel desapareciam misteriosamente a intervalos regulares, e onde uma mulher destemida, teimosa e infinitamente desajeitada chamada Annabella Ashcombe governava um reino inteiramente seu, com uma gança extremamente irracional como sua segunda em comando. E todas as noites, enquanto o sol desvanecia dourado sobre o lago e o riso flutuava pelas janelas abertas, William olhava em volta para o avental torto, para a mesa manchada de mel, para a mulher que amava discutir alegremente com as suas próprias aves, e lembrava-se da verdade mais simples que alguma vez aprendera. Passara toda a sua vida à procura de um reino. No final, só precisara de encontrar um lar. Digam-me honestamente nos comentários se um lobo gigante aparecesse encharcado no vosso jantar, vocês repreendê-lo-iam ou fariam-lhe uma festa atrás da orelha? Leio todas as respostas, por isso não sejam tímidos. Shhh! E se esta história aqueceu algo em vocês, deem um like e subscrevam. Ajuda-me genuinamente a continuar a trazer estes pequenos mundos à vida para vocês.